Vamos orar? Fecha os teus olhos, vamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Pedimos-te agora, como já foi dito aqui pelo Robinson, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para a gente poder compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém. Se você crê nisso e quer isso, diga amém. Amém. Queridos, nesses últimos dias, o nosso país e o mundo todo está voltado para um tempo centrado na espiritualidade e na reflexão. Hoje encerrou no Rio de Janeiro a Jornada Mundial da Juventude. Um tempo onde milhões de pessoas se reuniram para ouvir insights da Palavra de Deus, dadas pelo grande ministro da Igreja Católica Apostólica Romana, chamado Papa Francisco. Um homem que aprendemos a ver simples, com palavras simples, carismático, um líder que ganhou o coração não só dos brasileiros, mas ganhou o coração de toda a população católica mundial e de muitas outras pessoas. Vimos durante esses dias os meios de comunicação se esquecerem das notícias trágicas. Aquelas notícias que habitualmente nós, quando ligamos a televisão, começam a vir. Notícias de conflitos, como nós estávamos vivendo esses dias. Ontem só que eu vi alguma coisa nesse sentido. Notícias difíceis, de problemas graves que acontecem. E todo o centro midiático do Brasil, e eu acredito da América Latina e de outros países do mundo, estavam nos momentos que eles podiam, divulgando pequenos trechos da palavra de Deus que o Papa Francisco pregava ou falava em suas homilias. As suas homilias foram muito bem construídas, homilias simples, mas muito bem pensadas, muito bem articuladas. As suas homilias tinham um conteúdo de muita verdade, mas também no meio de muitas verdades haviam, e você tem que me entender, por favor, muitas mentiras, principalmente a de uma espiritualidade centrada numa pessoa e não no Cristo. Há de um senso falso de piedade e comoção que em breve vai se espalhar, como hoje se espalha e se dispersa aquelas milhões de pessoas que se reuniram na praia de Copacabana. Daqui uma semana, milhares de pessoas que estavam lá levantando uma bandeira estarão cometendo as mesmas coisas, quem sabe, que cometiam. Não estou dizendo que todas as pessoas, mas grande parte desta massa que é levada pela massa se espalhará e voltará a viver a sua realidade de vida. Gostaria de chamar a sua atenção para algumas frases que ele disse, e eu pesquisei muitas e algumas me chamaram muito a atenção. Ele disse, por exemplo, gostaria de chamar a atenção para 3 simples posturas, e eu acredito nessas simples posturas: conservar a esperança, deixar-se surpreender por Deus a cada dia e viver na alegria do Espírito Santo. Já pensou viver um dia assim todo dia? Viver um dia cheio da esperança, um dia sempre se surpreendendo com a presença de Deus e viver com o gozo, a alegria do Espírito Santo na nossa vida? Maravilhoso isso. Mas ele continua dizendo, o dragão, e ele se referia ao mal, faz-se sempre presente na nossa história, mas ele não é o mais forte. Deus é o mais forte e Deus é a nossa esperança. É verdade que hoje mais ou menos todas as pessoas e também os nossos jovens experimentam o fascínio de tantos ídolos que se colocam no lugar de Deus, inclusive ele, e parecem dar esperança, como o dinheiro, o poder, o sucesso e o prazer. Frequentemente uma sensação de solidão e vazio entra no coração de muitos e conduz à busca de compensações destes ídolos passageiros. E pensando nesta afirmação, e estando esta semana toda no lugar que foi um centro de treinamentos dos irmãos maristas, onde você ficava num quartinho bem pequeno, onde tinha uma cama, eu me lembrei de Eliseu, uma cama pequena que não cabia uma pessoa com mais de 1,85 m, ainda bem que eu coube, né? Uma cama, uma mesa e uma cadeira. Não tinha televisão, não tinha nada. Você, depois de um dia inteiro ouvindo a palavra de Deus, ministrando, você entrava naquele quarto e ouvia o som
do vento, ouvia durante o dia o som das árvores, das aves, um lugar de isolamento. E como é bom ouvir o silêncio. Como é bom ouvir o silêncio, porque nós cantamos aqui que Deus está na onde? No silêncio tu estás. Obrigado, Damares. A Damares lembrou, mas todos nós deveríamos nos lembrar. E lá eu me lembrei de uma história de dois homens. Um homem rico e um homem pobre. O homem rico nós não sabemos o nome, mas a Bíblia fala e o próprio Jesus conta que o homem pobre se chamava Lázaro. Jesus conta essa história que não é parábola e também não nos dá a dimensão de nós sabermos se ele já está revelando coisas que estão acontecendo na realidade espiritual, mas tudo indica que sim. Jesus conta esta história após contar uma parábola para um público específico que eram os fariseus, denominada o administrador infiel. E Jesus, na parábola do administrador infiel, em Lucas capítulo 16, que nós já vamos ler, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. E ele diz que só existe um Senhor que pode ser aquele que pode entrar no lugar de Deus na vida de muita gente. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e às riquezas, ao dinheiro, ao fascínio das coisas materiais. Jesus fala isso para os fariseus porque eles viviam uma falsa piedade, viviam uma falsa religião, viviam um falso relacionamento com Deus. Eles eram homens que tinham uma vida contraditória. Eles professavam uma fé que eles não praticavam. Então Jesus, para deixar isso mais claro, ele conta uma história de um homem pobre que vivia à margem da sociedade, observando um homem rico que vivia na luxúria, que vivia na pompa, que vivia esplendidamente na circunstância, que um homem que pensava ser descendente de Abraão, um homem que era religioso, um homem que ia, quem sabe, aos cultos de vez em quando na sinagoga, um homem que conhecia algumas leis. Mas acontece uma coisa com estes dois homens: tanto o pobre quanto o rico morrem. E eu quero ler essa história para vocês, que está em Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tens Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, eles iam se arrepender. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite.
Queridos, o conteúdo desta parábola, como eu já disse, ele está dirigido a um público específico, aos fariseus. Mas Jesus, nessa história, eu não sei dizer bem se é uma parábola, ele lhe revela algumas verdades até então desconhecidas de todo o povo que seguia o Senhor. Dos mais especialistas e PhDs em judaísmo da época, nas leis, Jesus aqui, ele descortina uma realidade espiritual. Jesus faz, ao descortinar esta realidade espiritual desconhecida para os seus seguidores, que eles tenham um profundo senso de reflexão a respeito das suas próprias vidas. E eu gostaria de levar você nesta noite a pensar sobre isso. O tema da minha mensagem, se você quiser anotar e tiver coragem, anote aí: as coisas boas que podemos aprender com o inferno. Jesus fala do inferno, e eu quero falar, esses dias se falou muito da palavra, muitas coisas, mas eu quero falar sobre o inferno nessa noite. E a primeira coisa que você precisa entender sobre o inferno, e Jesus diz aqui, é que o inferno é uma realidade. Ele existe, ele é real. Aqueles que não entregarem as suas vidas para o Senhor Jesus, aqueles que tiverem uma vida de postura religiosa e não de prostração verdadeira e genuína ao Cordeiro, com muita probabilidade, se não entregarem as suas vidas para Jesus, irão conhecer esta realidade terrível por toda a eternidade. Os versículos 22 e 23 falam sobre isso. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Num site de entrevistas sobre atualidades, entrevistaram um ator muito famoso, inclusive dizem que eu pareço com ele, já me confundiram algumas vezes na rua e tal, né? O Brad Pitt, desculpa, igualzinho, assim, uma coisa. Até a Amable pensou que eu era ele durante o tempo, eu falava inglês com ela, mas aí ela caiu do... Brincadeira. Bom, mas então, e ele deu uma entrevista para um site chamado build.com, e ali ele declarou algumas coisas interessantes quando perguntaram para ele sobre as realidades sobrenaturais. E ele ali se declarou 20% ateu e 80% agnóstico. O agnóstico é aquela pessoa que nem acredita e nem descrê. É a pessoa que fica em cima do muro, e nós já aprendemos aqui que o muro tem dono. É verdade ou não é? E o dono do muro não é o Senhor, é Satanás. E aí, ele no meio da entrevista foi falando muitas coisas, e ele disse assim, olha o que ele disse: Não, eu não acredito em uma força superior. Ninguém sabe ao certo. Só vai descobrir isso quando morrer. Em parte, Brad Pitt está certo. Ninguém sabe ao certo e só vai descobrir isso quando morrer. Por enquanto nós temos uma esperança. Por enquanto nós vemos como no espelho, diz o apóstolo Paulo, aquilo ainda está na nossa cabeça, pensamos a partir da nossa cabeça pequena. Só que ele continua, e ele diz assim: até lá, até eu morrer, é inútil eu pensar sobre estas coisas. Aqui ele está errado. Você tem que pensar sobre a sua eternidade enquanto você está vivo. Se você guardou essa frase, eu vou repetir, você vai dizer isso para quem está do seu lado. Pense na sua eternidade enquanto você está vivo. Diga para quem está ao seu lado. Nós temos que pensar na eternidade em vida, porque depois da morte nós viveremos a eternidade e já não teremos mais como refletir sobre ela e essa reflexão causar alguma mudança na nossa eternidade. Jesus falou deste rico que se vestia de púrpura. A púrpura era a roupa que somente os reis e as pessoas mega milionárias usavam na época. Era um linho finíssimo que vinha do Egito. Era uma roupa de grife, de marca.
A Bíblia diz também, no versículo de número 19, que todos os dias ele vivia de uma forma regalada e esplendorosa. Esse homem gastava o seu dinheiro e o seu tempo em banquetes, porque não tinha nada para fazer, ele já era muito rico. Ele passava a sua vida nas festas com os amigos que o dinheiro podiam comprar. Mas é interessante que uma pessoa com tanto dinheiro não tem o seu nome revelado. Apenas um pobre miserável mendigo tem o nome revelado. Jesus não revela o nome deste homem. Talvez não revele porque este homem pode ser muitos outros homens. E Lázaro era único. Um homem piedoso, sofredor, humilde, mas temente a Deus. E este tem um nome. O nome daquele que segue ao Senhor. Mas o que nós sabemos sobre este homem rico é que ele tinha uma família. E na família dele ele tinha 5 irmãos. E esses 5 irmãos mostravam habitual desprezo pelas coisas de Deus. E ele, quando se vê no inferno, ele se vê atormentado, ele lembra dos seus irmãos. E eu quero dizer uma coisa para você, e olhe na minha direção e preste muita atenção. O inferno não foi preparado para os seres humanos. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas por causa do pecado, nós nos assemelhamos ao diabo no orgulho, na natureza caída de Lúcifer. E por isso aqueles que não têm a natureza transformada pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, vão ser moradores lá com o diabo e os seus anjos do inferno. Não sei se você já leu um livro, eu nem te aconselho a ler, mas se você quiser, você fica à vontade. Um livro de um escritor italiano chamado Dante Alighieri, conhecido como a Divina Comédia. Dante Alighieri fala muitas coisas nesse livro, a Divina Comédia. E eu pensei algumas frases importantes de Dante neste livro. No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise de vida. A razão vos é dada em vida para discernir entre o bem e o mal. Depois da morte já não há mais o que discernir. E Dante Alighieri diz, quando você está entrando no inferno, existe uma placa, diferente da do céu, que é vinde a mim. E a placa que está no inferno está escrita assim: deixai toda a esperança, vós que por aqui entrais. No inferno não há esperança. No inferno não há mais o que fazer. E aquele homem que foi sepultado, porque diz que Lázaro não foi sepultado, ele morreu e foi para o seio de Abraão, mas o rico foi sepultado, e ele foi sepultado com luxo, eu imagino, com conforto, com prazer, com pompa, com circunstância. O seu funeral foi bem cuidado, os seus 5 irmãos fizeram os arranjos necessários, ele deve ter recebido muitas e muitas coroas de flores, pessoas tocaram lá os instrumentos musicais na hora que ele estava sendo levado para a sua tumba, e todos os seus amigos ali compareceram. Foi uma pompa, foi dito na mídia, passou na TV da época, saiu na revista Veja, foi uma série de coisas. Muita gente pranteou. E é interessante quando você vai no velório, muita gente vai lá olhar o morto e diz assim: nossa, ele está com uma cara serena, né? Parece que está sorrindo. Você já viu esse comentário ou não? Mas, meu irmão, essa não é a realidade. Aquele corpo, o cara pode ter dado uma puxadinha aqui, ó. Não, é sério. Você viu a Hebe Camargo no caixão? Parecia uma calopsita. Mas essa não é a realidade. Parece sorrindo aquele corpo, mas aquele corpo já pode estar em tormento. Tormento eterno. E toda a pompa, todo o luxo, toda a nobreza, todo o dinheiro, toda a beleza daquele funeral não revelavam a realidade da onde aquele homem estava. E o inferno nos ensina algumas coisas.
O inferno nos ensina, em primeiro lugar, a termos uma boa visão. Versículo 23. E no inferno ele ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu a longe Abrão e Lázaro no seu seio. Agora tudo fica claro para ele. Quando ele estava vivo, ele não viu o mendigo lá no pé da casa dele, pedindo comida. Ele ignorou muitas pessoas, ele não viu seus comportamentos inadequados, ele não viu que ele desprezava uma vida genuína de comunhão com Deus e vivia uma vida fria, inútil, religiosa. Ele não viu que ele estava perdido, ele não viu as coisas que ele poderia deixar de herdar, ele só via o seu dinheiro, ele só via sua fama, ele só via si mesmo, ele só via sua conduta social. Ele não podia imaginar que o dinheiro não poderia comprar para ele o céu. Ele não viu isso, que o dinheiro dele não iria com ele no caixão. Eu me lembro, alguns anos atrás, de ver a morte de um homem muito rico na Inglaterra, e esse homem era multimilionário, e a única coisa que ele pediu foi a seguinte: eu quero ser enterrado dentro do meu Corvette. E colocaram ele dentro do Corvette, e haviam várias peças de ouro, e fizeram um buraco enorme no quintal daquela mansão de muitos metros, e colocaram aquele homem embalsamado, sentado, dirigindo o Corvette. Para quê? Passa o endereço para mim. Esse homem não viu que ele não ia andar 1 centímetro para frente. Não viu que a traça e a ferrugem ia corroer aquele carro, aquele ouro, e ele próprio. Este homem não viu, mas agora no inferno ele tem os olhos abertos e ele vê a glória de Deus, ele vê a majestade celestial, mas ele vê também a realidade atormentadora e terrível do lugar que ele está vivendo, do inferno. Tudo fica claro, a sua visão é aguçada. Ele viu que o céu é o lugar de alento para a alma, mas o inferno é um lugar de tormento para a alma. O inferno nos ensina a ter boa visão. Segunda lição que o inferno nos ensina a ter um bom discernimento das coisas. Versículo de número 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda ao Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Este homem agora consegue discernir quão valiosas são as coisas simples da vida, como uma gota de água, por exemplo. Quantos litros de água, de vinho, de tantas coisas caras que este homem tomou em vida. E agora no inferno, a tradução literal é que não é o dedo da mão, é o dedo do pé de um mendigo. Peça para que esse mendigo molhe o seu dedo imundo do pé e ele coloque uma gota d'água na minha boca para aliviar o meu tormento. Ele consegue discernir o que é bom na simplicidade. E ele viu que ele estava sofrendo muito. Sabe, queridos, uma das coisas que nos falta nos nossos dias é discernimento. Nós estamos perdidos em muitas coisas. Nós não conseguimos discernir entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Nós conseguimos discernir os resultados das nossas atitudes, das nossas palavras. Nós não conseguimos discernir a dimensão que uma palavra maldita e mal colocada pode alcançar. O que falar mal de alguém pode resultar. Nós vivemos a época em que as pessoas não têm mais tempo para processar as coisas, elas querem tudo processado. Nós estamos com falta de pensadores. E por causa dessa falta de tempo, de discernimento espiritual, nós estamos sendo levados pela massa. O que te trouxe aqui hoje? Foi o discernimento de que você veio para ouvir uma palavra de revelação para mudar a sua vida? Ou foi porque alguém te convidou, porque você já é um líder, porque você já está habituado, você não vai ficar em casa assistindo Fantástico, você veio para cá?
Qual é o teu discernimento? Você discerniu que hoje você poderia tomar uma decisão que ia interferir na sua vida familiar, não só nesta geração, mas nas gerações posteriores. Você pode discernir hoje, que hoje você que está aqui ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode ter a sua eternidade mudada aqui hoje. O meu desejo em nome de Jesus é que isso aconteça, e se alguém da igreja concorda, diga amém. Amém. Não deixe para querer discernir quando for tarde demais. Este homem conseguiu discernir a diferença entre o céu e o inferno. E a minha pergunta para nós é: e nós conseguimos discernir? Ou a gente só pensa no céu e não pensa no inferno? Em terceiro lugar, o inferno nos ensina a ter uma boa memória. Aquilo que a gente esquece fácil, lá no inferno a gente vai lembrar rapidinho. O versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Eu imagino que quando Abraão disse isso para esse cara, passou um filme na cabeça dele, e ele lembrou de todos os dias da sua vida. Ele lembrou de todos os dias que ele não viveu para a glória de Deus. Ele lembrou que ele viveu para a glória dele, que ele teve bons amigos, que ele teve festas, que ele teve momentos de prazer muito interessantes, mas ele se lembrou que quando ele ia à sinagoga, ele era apenas um religioso, e que aquela palavra que era pregada já não tocava mais o seu coração, porque ele estava fechado no seu próprio entendimento. Quem sabe ele lembrou dos apelos que os pastores fizeram. Quem sabe ele se lembrou das mensagens evangelísticas que ele ouviu, dos missionários que visitavam a igreja, contando de suas experiências com Jesus. Mas ele não podia fazer mais nada. Você já parou para pensar nisso? Quando acontece uma tragédia na nossa vida, uma das coisas que a gente usa muito é a memória. A gente tenta buscar na nossa memória alguma coisa que possa dar um pouco de alívio, de alento à tragédia. E a gente começa a pensar: puxa, se eu tivesse feito aquilo, puxa, eu estou me lembrando que se eu não tivesse falado aquilo, estou me lembrando que se aquilo não tivesse acontecido. É assim que a gente age. Só que aqui você ainda tem a oportunidade de remediar algumas coisas. No inferno, você não terá mais, ninguém mais terá. Ele viu que a sua situação era irremediável. Versículo 26. E Abraão disse: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não dá mais, irmãos. Não dá mais. É hoje o tempo. Ele podia ver a glória, mas ele não podia cessar. E as pessoas que estavam com o Senhor podiam ver a tragédia humana naquele inferno atormentador, mas nada podia mudar. Conheci os escritos de um pastor da Inglaterra que viveu no século 17. Você procure na internet, eu vou citar algumas coisas dele aqui, bastante coisa, mas são muitas coisas escritas. O nome dele é Richard Baxter. E esse pastor disse o seguinte, presta atenção nessa frase, você está comigo ainda, amém? Olha o que esse homem diz, é de tremer isso. O céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas não pode pagar o prejuízo de perdê-lo. As glórias da vida terrena não puderam aliviar os sofrimentos da eternidade desse homem. O dinheiro que ele possuía não pôde comprar o descanso na eternidade. Os amigos que enchiam a sua casa e o cobriam de elogios, nada puderam fazer para arrancá-lo daquele tormento. Ontem eu participei de um funeral e o ministro disse assim, rezemos por esta alma. Vamos, quanto mais gente rezar por esta alma, mais ela poderá descansar em paz. Não pode. Não pode. Não pode. Este homem não teve alívio. Este homem só tinha tormento.
as suas orações não eram ouvidas, o seu destino foi selado, ele foi banido para sempre. Diga comigo, para sempre. Da presença do Senhor. Em quarto lugar, o inferno também nos ensina a ter uma boa compreensão da eternidade. Versículo de número 23. Diz assim: e no inferno ergueu os olhos, e estando ele de longe, viu Abraão e Lázaro no seu seio. Hoje a gente não fala mais de inferno, né? Parece que até o pastor o pastor não está crente hoje não. O que aconteceu com o pastor? No início dos anos 80, essa é a minha época, eu estava ainda na minha infância, mas eu já ia à igreja, eu já lembrava das coisas da igreja, eu já tinha mais de 5 anos de idade. E eu me lembro que se falava muito do inferno. Os pastores pregavam aqueles sermões terroristas. Sabe aquele sermão terrorista? E a igreja que eu ia, o pastor ia com a toga preta. E quando ele entrava na igreja, o coral todo de toga vermelha cantava assim: o Senhor está no seu santo templo. E eu já ficava meio com medo assim, né? Cale-se diante dele a terra. E aí ele ia lá, pregava, lascava a brasa no povo, e a gente ficava lá, eu morrendo de medo. Aí ia cantar o momento de corinhos, porque não era nem de louvor, eram os corinhos, né? E aí cantava aquelas músicas tenebrosas que assustavam qualquer tipo de criança, né? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Imagina uma criança de 6 anos ouvindo aquilo, de 7 anos. Eu ficava assim, eu ficava vendo aquele cara com aquele roupa preta, com aquele negócio que eu não sei o nome, com aquela ponta assim, ficava com medo da morte, ficava com medo. E aí ele dizia: meu amigo, hoje tu tem escolhido. Você acha que eu escolhi o que todo domingo? Vida, vida, vida. E aí fui crescendo e vendo algumas outras coisas. Já no interior de São Paulo tinha um ministério que viajava o Brasil, que se chamava Língua do Novo Testamento de Bolso. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, que eles passavam o filme Jesus, e era uma Kombi velha, e eles colocavam o filme. E eu vi isso muitas vezes, né? E tinha no final um apelo, e eles cantavam uma música que dizia assim: o rei está voltando, né? Aí no meio dizia assim: aviões sem seus pilotos voam para destruição, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei, eu queria morrer, eu tinha medo, o avião caiu na minha cabeça. E eu era tão traumatizado com isso que um dia eu não esqueço desse sonho que eu tive. Eu tive um pesadelo, na verdade, que nós estávamos lá na praça e ele terminou a mensagem, e quando ele terminou a mensagem eu escutei assim: isso foi no meu sonho, tá? A trombeta do anjo, a minha está desafinada. E aí ele falou: então agora os salvos vão subir, e aquela coisa maravilhosa, e o povo foi subindo, e eu estava do lado assim, e eu não subia. E eu olhava para o meu pé, e eu fazia assim, não ia, e o povo subia, e eu não ia. Eu fazia: ai meu Deus, me ajuda. E eu acordei suado, morrendo de medo, porque eu não subi. Eu não subi, irmãos. Uma criança de 10 anos. Imagina o desespero da minha alma. Ninguém nem segurou na minha mão para me ajudar a subir. Os irmãos todo orgulhoso. Mas, irmãos, existe uma verdade eterna sobre o inferno, que a gente não pode fugir. E irão para este castigo eterno aqueles que não entregarem as suas vidas a Jesus, aqueles que viverem uma vida religiosa e mentirosa, porque tem muita gente que está na igreja que não vai para o céu. Mateus 25:41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E eles vão dizer: Senhor, mas eu fui na igreja, eu fui líder, eu fui pastor, eu fui diácono, eu fui presbítero, eu fiz isso. Eu não te conheço.
E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do fogo do lago. Apocalipse 20:15. Irmãos, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Eu citei aqui uma frase esses dias do pastor José Rodrigues, que esteve aqui, da MCM. E foi um dia que eu vi ele aqui num hotel aqui da cidade, alguns anos atrás. Aquela frase, ela entrou como uma faca no meu coração. Ele disse assim: meus irmãos, aproveitemos a graça e misericórdia enquanto há vida, porque no dia do juízo Deus retirará de nós e dele a sua graça e a sua misericórdia. No dia do juízo só terá juízo. E a gente não está pensando nisso muitas vezes. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Foi por isso que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. Foi por isso que Jesus viveu como homem, para que o sangue dele pudesse nos resgatar das garras do diabo e do inferno. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A palavra de Deus diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para o mundo inteiro. Mas nós não podemos nos iludir que aqueles que não se entregarem a esta mensagem e a Jesus Cristo vão para o lugar que este rico desta história foi, para habitarem lá a sua eternidade. E a última coisa que o inferno nos ensina de coisa boa: o inferno nos ensina a ter uma boa visão de evangelismo. Versículos 27 e 28. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Meus irmãos, nós precisamos anunciar a palavra. Este homem, quando chegou no inferno, ele teve a convicção de que aquele lugar não era preparado para os familiares dele. Ele não queria que os seus irmãos, que talvez tivessem o mesmo estilo de vida que ele tinha, fossem parar naquele lugar. Neste momento, ele diz para que o pai Abraão mande Lázaro. E aqui aprendemos uma outra verdade: não há como um morto ressuscitar para pregar no nosso lugar, porque ele já foi selado o seu destino e ele já está com o Senhor ou no tormento. Não, eles não voltam. O pai Abraão diz: para isso já tem Moisés e os profetas. Quem são os Moisés e profetas da nossa geração? Somos nós. Obrigado, irmã Cecília. Obrigado, Damares. Somos nós. Nós somos aqueles que foram chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse homem implora, esse homem grita: manda alguém falar de Jesus na minha casa, manda alguém falar do amor de Deus para os meus familiares, manda alguém falar do amor de Deus para os meus amigos, manda alguém falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estão perto de mim. Talvez elas os ouçam e não venham para este lugar, porque este homem sabia que este lugar era terrível e que este lugar não era digno de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus habitar. Irmãos, esta é a realidade que nós precisamos ter. Por que nós temos que cumprir o ID? Nós não podemos esquecer disso aqui jamais. Olha quantos lugares vazios aqui. Nós vimos nesta semana que as pessoas estão carentes e sedentas. Nós vimos essa semana que as pessoas estão querendo ouvir a palavra, mas nós também temos visto que muita gente está sem discernimento, sem condições de pensar sobre a vida, estão cegas no seu próprio entendimento e não imaginam o que é o inferno. Porque falar do inferno nos dias de hoje é uma palavra que não enche a igreja. Se eu colocar um cartaz: vem aqui, série de mensagens, verdade sobre o inferno, você é nosso convidado,
que você acha que vai acontecer aqui? Com a presença de Satanás ainda ali na porta, imagina, não aparece ninguém. É verdade. Mas nós temos que pensar, irmãos, enquanto a vida. Enquanto a vida. E para encerrar, eu quero ler o texto de Richard Baxter na íntegra. E eu queria pedir muito a sua atenção, porque é um texto longo. Eu não peguei o texto inteiro, mas eu achei formidável esse texto. Eu quero fazer desse texto a minha prece. O nome desse texto, se você for procurar na internet, é Como Passar o Dia com Deus. Vou repetir. Como passar o dia com Deus. Porque se a gente passar o dia com Deus, para a glória de Deus, nós vamos estar na presença de Deus. Olha o que ele diz, preste atenção. Dirijam a Deus os seus primeiros pensamentos ao acordar. Elevem a Ele o coração com reverência e gratidão pelo descanso desfrutado durante a noite e confiem-se a Ele no dia que inicia. Familiarizem-se tão consistentemente com isto, até que a consciência de vocês venha a acusá-los quando pensamentos ordinários queiram insurgir em primeiro lugar. Pensem na misericórdia de uma noite de descanso. Pensem em quantas almas foram separadas de seus corpos nesta noite, aterrorizadas por terem que se apresentar diante de Deus, em quão rapidamente os dias e a noite estão passando, quão rapidamente a última noite e dia de vocês virão. Considerem no que está faltando no preparo da alma de vocês para tal momento e busquem isso agora, sem demora. Orem, acostumem-se a orar sozinhos, antes de uma oração coletiva em família ou antes de qualquer ocupação. Façam da sua oração o primeiro propósito do dia. Lembrem-se do propósito básico da vida de vocês. E quando estiverem se preparando para trabalhar ou realizar atividades neste mundo, que a inscrição Santos do Senhor esteja gravada no coração de vocês, em tudo o que vocês fizerem. Não realizem nenhuma atividade que não possam considerar agradável a Deus e que não possam verdadeiramente afirmar que Deus a aprova. Não façam nada neste mundo com nenhum outro propósito que não agradar a Deus, glorificá-lo e gozá-lo. Realizem tarefas concernentes à ocupação de vocês. E se vocês fizerem isso, vocês estarão mantendo fora da mente de vocês os pensamentos indignos que fervilham nas mentes de pessoas desocupadas. Vocês não estarão desperdiçando tempo precioso, algo do que pessoas desocupadas se tornam diariamente culpadas. Vocês estarão num caminho de obediência a Deus, enquanto que os preguiçosos estarão em constante pecado de omissão. Vocês poderão dispor de mais tempo para empregar em deveres santos e se realizarem suas tarefas diligentemente. Pessoas desocupadas não têm tempo para os deveres espirituais, porque desperdiçam o seu tempo em coisas inúteis. Vocês poderão esperar as bênçãos da parte de Deus e as provisões confortáveis para vocês e para as suas famílias. Sobre as tentações, estejam perfeitamente familiarizados com as tentações e coisas que tendem a corromper você e seja vigilante o dia todo contra elas. Vocês devem estar alertas especialmente para as tentações que têm se mostrado mais perigosas e cuja presença ou emprego são inevitáveis no seu dia a dia. Estejam alertas contra os pecados mestres da incredulidade, a hipocrisia, a autossuficiência, o orgulho, o agradar à carne e o prazer excessivo das coisas terrenas. Tenham cuidado para não se deixarem atrair para uma mente mundana e para os cuidados excessivos ou desejos cobiçosos pela abastança, sob a pretensão de serem diligentes no trabalho de vocês. Se tiverem que negociar com outras pessoas, tenham cuidado contra o egoísmo ou qualquer coisa que se assemelhe à injustiça ou à falta da verdade. Sejam vigilantes. Mantenham a modéstia com clareza no falar,
Não sejam maledicentes, sejam simples e verdadeiros. Não sejam bajuladores. Não deixem que os outros enchem vocês de orgulho. Quando vocês estiverem sozinhos, nas ocupações de vocês, aprendam a aproveitar o tempo para praticar coisas boas. Meditem sempre na bondade e na perfeição de Deus, em Jesus Cristo e na obra da redenção, e nos céus, e quão indignos nós somos de irem para lá, mas pela graça de Cristo fomos livres da miséria eterna do inferno. Valorizem o tempo de vocês. Se qualquer tentação prevalecer e vocês vierem a cair a qualquer pecado adicional às deficiências habituais de vocês, lamentem imediatamente e confessem e deixem isto a Deus. Arrependam-se rapidamente, custe o que custar. Certamente custará mais ainda continuar no pecado sem o arrependimento. Não façam pouco caso das falhas habituais de vocês, mas confessem-nas e esforcem-se diariamente contra elas, tendo cuidado para não agravá-las pela falta de arrependimento e pelo descaso. E aí ele vai concluir, a Keila já pode vir aqui me ajudar. Antes de dormir, é sábio e é necessário relembrar as nossas atitudes e misericórdias recebidas durante o dia que termina, de maneira que sejamos agradecidos por todas as misericórdias recebidas e humilhados pelos pecados que cometemos. Isto é necessário a fim de que vocês possam renovar o arrependimento, bem como possam ser mais resolutos na obediência, e a fim de que examinem-se a si mesmo, para ver se a alma de vocês progrediu ou piorou. Olha isso. Para ver se o pecado foi diminuído e a graça aumentada. Para avaliar se vocês estão mais preparados para o sofrimento, para a morte e para a eternidade. Que estas instruções sejam gravadas na mente de vocês e se tornem prática diária nas suas vidas. Se vocês observarem essas verdades sinceramente, elas conduzirão vocês a uma vida de santidade, frutificação, tranquilidade na vida, e ainda acrescentarão a vocês uma morte confortável em paz, paz eterna. Irmãos, essa mensagem falou muito ao meu coração essa semana, e eu estava muito motivado em pregá-la, porque eu sinto que nós precisamos acordar. Eu não sou melhor do que você, e eu também quero acordar. Se hoje você fosse sepultado, qual é a convicção que está no teu coração? Você entendeu os dois lados da moeda, o que significa o inferno. E eu quis te falar sobre o inferno para você não desejar ir para lá, mesmo que seja inconscientemente. Um bom religioso não vai para o céu. Um dizimista rigoroso não vai para o céu. Um líder de um ministério não vai para o céu. Um pastor não vai para o céu. Quem vai para o céu são as pessoas que se arrependeram, se converteram, abandonaram as práticas do pecado na sua vida e se renderam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quantas pessoas hoje você conhece que, se morressem, iriam para o inferno? O que isso causa no teu coração? Qual é o sentimento que isso gera? O rico pediu no inferno para que se pregasse aos irmãos. E hoje Deus nos alerta em vida para que nós possamos fazer isso. Eu não sei, a gente começa o ano tão animado. E eu percebo aqui, não só nos membros, mas em alguns líderes, que a gente está muito acomodado. A gente vem na igreja por vir. A gente tem um nome no ministério por ter. É melhor que não teria. A gente se habituou a essa vida espiritual, essa vida religiosa.
E a série do mês que vem vai incomodar muito isso na gente, porque é a palavra de Deus. A gente viu 3 milhões de pessoas numa praia, mas eu não sei se aquelas 3 milhões de pessoas morressem, se viesse um tsunami e engolisse todo mundo, elas iriam para o céu. Nem entre os clérigos, nem entre os leigos. Mas eu sei que hoje eu posso tomar uma decisão. E a lição que Jesus nos ensina é que o inferno não foi preparado para você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo do Espírito Santo esteja nos capacitando a viver a cada dia para a glória de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.